Vamos abrir a Bíblia, amados, poder sentar. No livro de Jeremias. Livro de Jeremias. Capítulo 13 de Jeremias. O versículo 23. Jeremias 13, 23. Amém? Diz assim a palavra de Deus: pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Nesse caso, vós podereis fazer o bem, sendo ensinado a fazer o mal? Eu vou ler novamente. Pode o etíope, que é moreno, que é escuro, que é negro, mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Nesse caso, também vós podeis fazer o bem, sendo ensinado a fazer o mal? É um questionamento de Deus, através do profeta Jeremias, ao povo de Israel e a nós. Será que nós podemos mudar o curso da nossa vida? Será que nós podemos mudar, como o etíope que é escuro, mudar a pele, ou o leopardo mudar as suas manchas? Será que o homem, humanamente, ele pode fazer o bem, tendo nascido com uma natureza má, com uma natureza perversa? É isso que o profeta está falando aqui ao povo de Israel e a nós hoje. Se não for a dependência plena de Deus, amados, nós não podemos mudar nada em nossas vidas. Nós nascemos aqui, diz a palavra, os irmãos sabem disto, com uma natureza perversa, com uma natureza de pecado, com uma natureza que tem uma inclinação para as coisas do mundo, uma inclinação para as coisas ruins. Como é difícil ensinar uma coisa boa para alguém, como é difícil ensinar às crianças o bem, mas como que o mal parece que eles ouvem lá longe, e aquilo parece que aflora o que tem dentro, porque não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Nós trazemos, desde que nascemos, uma natureza de pecado, uma natureza que nos leva a praticar aquilo que nós não queremos fazer. E Jeremias vem tratando aqui com aquele povo. Será que o etíope, será que esse moreno pode mudar? Ele tem poder para mudar a sua pele? De vez em quando eu vejo as pessoas dizendo: não, mas eu, quando quiser, eu mudo. Quando quiser, eu deixo disso. Quando eu quiser, eu deixo daquilo. Será, amados, que nós temos natureza, que nós temos poder para mudar essa maldade que nós temos trazido dentro de nós? Será que, como ele diz, que o leopardo tem autoridade para mudar suas manchas? Ah, eu não gostei disso. Ah, isso não faz bem, eu vou mudar. Mas o poder para mudar não está no homem, não está na pessoa, não está no ser criado. O poder de mudança, nós vamos ver aqui, está unicamente na pessoa de Jesus Cristo, através da sua obra na cruz. Ou nós cremos nesta obra, em que Deus ali, ao crucificar o seu Filho, nos crucificou juntamente com Ele, morremos juntamente com Ele, para este mundo, para essa natureza com que nós nascemos. Ou, amados, nós vamos viver uma vida de sofrimento nesse mundo, querendo algo diferente, mas jamais vamos ter. Porque o homem não tem essa capacidade. O homem não tem essa autoridade. O homem não pode mudar a sua vida. Eu queria que nós olhássemos aqui Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7. Quando o apóstolo Paulo aqui vem tratando
desta natureza humana, desse interior que precisa ser mudado. Ele vem no versículo 15, Romanos 7,15, o apóstolo Paulo vem tratando, porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que não quero, isso eu faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que é em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. No versículo 24, o apóstolo Paulo dá um clamor dizendo: miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Quem poderá fazer alguma coisa para mudar a minha vida? Se eu quero fazer o bem e não faço, se eu não quero fazer o mal e quando eu vejo, já fiz, já falei, já realizei aquilo que não queria fazer. E amados, isso aqui não tem idade, não é para adultos, não é para terceira idade, não é para jovem, é a palavra de Deus tratando da raça humana. Não sou eu, não é você, é toda a raça humana, é dessa forma. É uma raça que não tem autoridade sobre si mesmo, sobre a sua vida. Aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Por que não faz? Se você quer fazer. Mas é que dentro de nós, quando nós nascemos, habita dentro de nós uma natureza de pecado, que o Paulo diz aqui, de maneira que não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. A palavra de Deus diz que nós fomos vendidos de graça ao pecado. Somos escravos do pecado. Eu não quero, mas eu faço. Vai ali no presídio, né? Ali na cadeia, e veja quantas pessoas lá presas, boazinha. Ah, mas eu não queria fazer. Ué, por que fez? Ah, eu não queria roubar, por que roubou? Ah, eu não queria matar, mas por que matou? Porque, na verdade, amados, esta natureza ímpia, essa natureza de pecado, como a palavra de Deus vinha tratando lá com Jeremias, leva o homem a viver uma vida sujeita à lei do pecado, à lei do mundo. E isso não há religião que possa mudar. Só um pode mudar, uma pessoa pode mudar, a pessoa de Jesus Cristo, que morreu na cruz e nos levou a morrer juntamente com Ele. Morrer para quê? Morrer para essa natureza do pecado, morrer para mim mesmo, morrer para o mundo. Agora eu estou crucificado para o mundo, diz o apóstolo Paulo. Eu estou morto para as coisas do mundo. E agora Cristo vem viver a minha vida. Agora sim, agora há uma mudança de natureza, agora há uma mudança de vida. Agora eu posso fazer aquilo que eu quero. E eu posso não fazer aquilo que eu não quero, porque agora eu sou livre. Cristo me libertou e me fez livres. Isto é uma questão simplesmente de fé, de crer, de olhar esta palavra e dizer: Senhor, eu não sei como é que é isso, mas eu preciso disso, eu quero isso e eu creio nisso, no poder estabelecido no nome do teu Filho amado Jesus. Amém, amados? Eu queria que nós olhássemos aqui um texto de São João, volte um pouquinho atrás. São João, capítulo 6, desculpe. São João 6, iniciando no versículo 28. Tem coisas que não compete
a nós, tem coisas que não competem ao homem. E esta mudança de natureza, mudança de vida, mudança de atitude, mudanças de procedimentos, isso não compete ao homem, não é coisas que o homem tem autoridade ou poder para fazer. Somente Cristo Jesus, Ele vindo ser a nossa vida, Ele pode mudar essa história. Uma vez eu encontrei um rapaz lá em Anastácia, ele disse em casa, mas ainda tem esperança para mim? Ele era um drogado desde 6 anos de idade, né, trabalhava no INSS, 6 meses para frente já estavam os seus cheques, né, dado para prostituta, dada em casa que vendia droga, e ele dizia, mas ainda tem jeito para a minha vida? Tem jeito para a sua vida. Cristo pode mudar essa história. Cristo pode mudar essa sua vida. Cristo pode mudar a nossa vida. E amados, são todos. Eu tive um grande problema quando comecei a ouvir o Evangelho, já falei, porque eu nunca roubei, nunca matei, nunca fui em baile, nunca fumei, nunca bebi. Eu achava que eu era muito bom, que não precisava de Jesus. Até o momento em que o Espírito de Deus mostrou para mim que eu não tinha diferença nenhuma. A natureza minha era a mesma. O que estava me faltando era a oportunidade de fazer. Porque se eu tivesse a oportunidade, eu faria. Porque o pé de limão, quando produz uma fruta, ele produz limão. Ele não vai produzir abacaxi, ele não vai produzir maçã, ele não vai produzir laranja. Ele tem que produzir aquilo que é a sua natureza. E o homem nasce, amados, com uma natureza produtora de pecados. Quer queira, quer não queira. Quer goste, quer não goste. Ele é escravo do pecado. E por isso, a palavra de Deus vem tratando aqui, que Jesus Cristo é a única pessoa que pode mudar a nossa vida, a nossa natureza, o nosso ser, o nosso querer. Eu queria que os amados olhassem São João capítulo 6, iniciando no versículo 28, quando este é o grande questionamento do ser humano, esse é o grande questionamento daqueles que estão na igreja ou daqueles que querem agradar a Deus. O versículo 28 diz, disseram-lhe, pois, que faremos para executar as obras de Deus? O que eu tenho que fazer para fazer a obra de Deus, para cumprir a obra de Deus, para executar a obra de Deus? E Jesus respondeu no versículo 29, Jesus respondeu e disse-lhe, a obra de Deus é esta, que creais naquele que Ele enviou. Amém, amados? Irmão, é muito pouco. Parece que é muito simples. Que faremos para executar as obras de Deus? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo? Jesus diz, não tem que fazer nada. A primeira coisa tem que crer. Para que mudar a natureza, para que mude as manchas, para que mude esta situação da minha vida, eu preciso, em primeiro lugar, crer naquele que Deus enviou, e o único que Deus enviou a esse mundo é Jesus Cristo, o seu Filho. Amém? Ninguém mais. A Bíblia diz que ninguém desceu do céu, a não ser Jesus Cristo. Ninguém voltou à presença do Pai, se não foi Jesus Cristo. Todos estão no lugar de descanso. Todos que morreram crendo estão no lugar de descanso. Todos que morreram não crendo estão no lugar de tormento, que ainda não é o inferno. É a antessala do inferno. E Jesus vem tratando aqui, você quer fazer a obra de Deus? A primeira coisa, a primeira obra de Deus, e a maior obra de Deus é crer naquele que Ele enviou, é crer em Jesus Cristo. Disseram-lhe, o versículo 30, disseram-lhe, pois, que sinal, pois fazes tu, para que vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? O que tu faz? Qual que é o sinal?
Nós queremos ver sinal, já tratamos aqui. Os judeus queriam ver sinal. E eles perguntam, que sinal você faz para que nós creiamos em ti? Versículo 31 diz, nossos pais comeram o maná no deserto. Como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Oh, amados, quantas pessoas entulhadas aí de pão, de alimentos, mas Jesus dizendo, eu sou o verdadeiro pão, eu alimento, eu sustento, eu dou vida. Hoje nós tratávamos aqui pela manhã dizendo que há uma diferença muito grande entre saúde e vida. Há muita gente cheia de saúde, mas que não tem vida nenhuma. E tem muita gente que não tem saúde, mas tem vida. Porque a palavra de Deus diz, quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Pode ter uma excelente religião, pode ser uma excelente pessoa nesse mundo, mas se não tiver Cristo, não tem vida. Não tem como, amados, mudar esta situação. O versículo 35, e Jesus disse-lhe, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Amém, amados? É Jesus que está dizendo, eu sou. Aquele maná que desceu do céu, era um alimento temporário. As pessoas tinham que colher todo dia. E mesmo colhendo todo dia e comendo o maná, elas morriam. E Jesus está tratando aqui, não de uma morte física, mas de uma morte eterna. Eternamente separado de Deus. Ele está tratando aqui também de uma vida eternamente nos braços do Senhor. Guardada por Ele, sustentada por Ele. E, amados, esse é o ponto que Jesus estava tratando lá no profeta Jeremias, que Jesus estava tratando aqui com o apóstolo Paulo, e que Jesus vem tratando agora dizendo, eu posso. Você quer mudar? Eu posso. Você quer uma obra de transformação na sua vida? Eu posso. Eu sou o Todo-Poderoso. Amém, amados? Eu queria que os amados olhassem para a palavra de Deus e vissem que Jesus não está chamando para nenhuma denominação, para nenhuma religião, mas Jesus está chamando para Ele. Quando Jesus diz, vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, Ele diz, vem a mim e eu vos aliviarei. Eles vão trocar o fardo. Ele diz, o meu fardo é leve. Vem aprender de mim, que sou manso e humilde de coração, e vós tereis paz, e vós tereis vida, e vós tereis sossego. Mas é Ele, amados. Não adianta esforço, não adianta o homem lutar contra si mesmo, contra a sua natureza. O homem precisa chegar a Jesus Cristo e dizer, Senhor, eu preciso, eu quero dessa vida transformada. Então, quando Jesus vem tratando aqui, qual é a maior obra de Deus? A maior obra de Deus é primeiro eu crer. Essa é a obra de Deus. Qual é o maior milagre de Deus? Essa transformação que Jesus faz na minha vida, que faz na sua vida. Não é nos dar coisas desse mundo, não é curar um câncer, não é fazer um cego ver. Isso é muito simples. O maior milagre de Jesus é nos dar vida, porque nós estávamos mortos no pecado e nas nossas transgressões. Mas Ele nos deu vida. Ele morreu lá naquela cruz
para que nós tivéssemos vida, para que a vida dele viesse habitar no nosso corpo mortal. E agora nós também tenhamos vida. E o pastor leu um texto aqui dos Salmos, dizendo que a palavra de Deus também é luz para o nosso caminho. Quantas pessoas andando em trevas, quantas pessoas andando por caminhos que não deveriam caminhar, quantas pessoas caindo em covas, quando Deus vem tratando, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quer ir ao Pai? Ele diz, é por mim, eu sou o único caminho que pode te levar à vida. Jesus estava dizendo, amados, e nós precisamos tomar posse disto. Eu queria que os amados olhassem aqui, voltasse uma página na minha Bíblia, não sei na do irmão, São João 5, 39 e 40. São João 5, 39 e 40, quando Jesus diz, vocês examinam as Escrituras, porque vocês acham, vocês cuidam, ter nela a vida eterna, mas são elas que de mim testificam ou dão testemunho, e não quereis vir a mim para terdes vida. Amém? Nós precisamos ir a uma pessoa, nós precisamos ir ao encontro de Jesus, nós precisamos receber Cristo em nossos corações, para que esta mudança ocorra, para que esta obra maravilhosa aconteça no nosso viver. Nós podemos viver uma vida em paz, uma vida de vitória, uma vida sustentada por Ele, guardada por Ele. Diz, venha a mim, para que vocês tenham vida. Ele é a vida. Quantas pessoas buscando tantos atalhos, indo a tantos lugares, buscando tantos outros deuses que tem por aí, não vão ter vida, porque a vida está no Filho, e não querem vir a mim para ter vida, porque vindo a Jesus, Ele vai dizer, tudo isso que você viveu até hoje, joga fora. Toda a sua confiabilidade em si mesmo, no seu conhecimento, na sua riqueza, joga fora. Toda a sua confiança nas pessoas, nos homens, joga fora. Confie unicamente em mim, porque eu sou aquele que pode fazer tudo em sua vida. Isto é graça. Graça é Deus dando tudo a quem nada merece. Nós não merecíamos nada. Nenhum de nós, por melhor que seja o homem neste mundo, não merece nada. Porque nasceu sob pecado, nasceu debaixo do pecado, e a palavra de Deus está dizendo aqui, venha a mim, para que vocês tenham vida. Não é vir à igreja, não é vir a uma denominação religiosa, não é ter o costume de vir à igreja domingo, é vir à pessoa de Jesus, para que Ele nos conceda a vida. Amém, amados? E ele diz aqui então, em Marcos, capítulo 9, eu queria que os amados abrissem a palavra de Deus, porque a grande obra de Jesus é esta, é crer nele, é crer na pessoa dele, naquele que Deus enviou, e o único que Deus enviou é Jesus Cristo. Marcos capítulo 9, o versículo 23, e o versículo 24. Marcos capítulo 9, quando Jesus vem tratando aqui, este homem que chegou com uma impossibilidade humana, esse homem que chegou trazendo o seu filho, que desde a infância era endemoniado, que desde a infância ele era jogado no fogo, nas águas, para destruir a vida, porque o inimigo veio para matar, para roubar e para destruir. Esse homem que já tinha buscado todas as formas e todos os meios
para esse livramento, ou para essa cura desse seu filho, ele vem a Jesus. E eu vou ler o versículo 22, 21. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda. Olha aqui a pergunta deste homem a Jesus, o questionamento: se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. E amados, quando Jesus ouviu, e Jesus é uma pessoa que tem compaixão, que tem prazer em libertar, que tem prazer em salvar, disse-lhe Jesus no versículo 23, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Amém, amados? Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E aquele homem viu que ele não podia crer. Logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade. Quantas vezes nós não cremos? Quantas vezes nós olhamos a palavra de Deus e diz: não, mas isso é impossível. Quantas vezes nós olhamos, como diz aquele texto lá, você aprendeu desde pequenininho, desde que nasceu, a fazer o mal, agora você quer fazer o bem? Mas Jesus vem tratando aqui, se você pode crer, tudo Ele pode fazer em sua vida. Todas as áreas, tanto no espírito, tanto na alma, tanto no corpo. Jesus é este que pode, amados, transformar plenamente. Aquilo que eu quero fazer, eu não faço, mas em Cristo na minha vida, aquilo que eu quero fazer, eu faço. Aquilo que eu não quero fazer, eu não faço. Não sou eu, mas é Cristo vivendo em mim. É Cristo vivendo na sua vida. É Cristo agindo no seu procedimento. É Ele, amados. Se tu creres, tudo é possível ao que crê. Quantas coisas difíceis para nós. Quantas coisas impossíveis para nós humanos. Mas Jesus está dizendo, se tu creres, tudo é possível ao que crê. Eu posso, Senhor? Posso. Pode mudar a minha vida, Senhor? Pode. Eu queria que os amados olhassem São João, capítulo 11. Quando estamos vendo aqui, que em primeiro lugar, a obra de Deus é crer. Porque não é fácil crer, amados. Crer é confiar-se a Ele. É muito mais do que confiar. Crer é confiar-se a Ele, é entregar a sua vida a Ele, entrega a sua vida a Ele, deixe Ele fazer. Quando olhamos aqui o texto de São João, capítulo 11, os amados conhecem essa história de Lázaro, que Lázaro era amigo de Jesus, irmão de Marta e Maria, e ele faleceu. E Marta manda avisar Jesus, e Jesus parece que não deu bola. 2 dias depois que Lázaro estava morto e sepultado, Jesus veio, né? E no versículo 38, de São João 11 diz, Jesus, pois, movendo-se, outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse-lhe Jesus, tira a pedra, Marta. Marta, irmão do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus, não te hei dito? Se creres, verás a glória de Deus. Amém, amados? Se tu creres, verás a glória de Deus. Ele não estava falando da glória depois da morte, ele estava falando na glória naquele momento. Marta, se você crê, você vai ver a glória de Deus, você vai ver o poder de Deus, você vai ver o agir de Deus. Não é lá no céu, é agora, na sua vida, na vida de Lázaro.
E quando nós olhamos a continuação aqui, no versículo 41, tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouve, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, dos incrédulos que estão em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto, podre, 4 dias, saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. E disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Amém, amados? Se tu creres, verás a glória de Deus. Quanta coisa impossível, quantas coisas difíceis, quantas coisas que aos nossos olhos não tem jeito. Mas a palavra de Deus, amados, vem tratando: se tu creres, verás a glória. Se tu creres, é possível. Mas isso é impossível para o homem, é impossível aos olhos do homem, mas para um Deus em que nada é impossível, um Deus que criou céu e terra, um Deus que criou todas as coisas, que nos amou, ao ponto de enviar o seu único filho para morrer na cruz, pelo seu sangue nos lavar, nos purificar, nos perdoar de todos os nossos pecados, todos, amados, não ficou nenhum. Ah, mas eu fiz isto, isso foi lavado no sangue de Cristo. Diz Martim Lutero, diz que o diabo um dia chegou para ele e falou: Lutero, você, rapaz, você é um homem pecador, você é um homem que fez isto. E ele disse ao diabo: fale aí, Satanás, que eu vou escrever na parede tudo que é acusação que você tem na minha vida. E o diabo diz: você fez isso, ele escreveu, você fez isso, ele escreveu, você fez isso, isso, e uma multidão de palavras. Terminou, diabo? Ele falou: terminei. Ele falou: mas você não sabe que eu também fiz isso, tem muito mais. Não é só isso que você está me acusando, tem muito mais, mas tudo isso foi lavado, perdoado, purificado pelo sangue de Jesus. E é isso que nós precisamos crer, amados. Eu fiz na ignorância, eu fiz no passado, mas hoje eu tenho um Deus que tudo pode. E se eu crer, eu verei a glória do Pai. Se eu crer, eu terei essa manifestação. Marta não foi esperar a ressurreição, não foi. Jesus falou: é hoje, é para agora. E o que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, amados, é para hoje, é para agora. Não é para o futuro. Não é para quando nós deixarmos esse mundo, porque Deus deseja fazer uma obra de libertação e de purificação na nossa vida, para que o mundo veja o poder desse nosso Deus. Para aquele que nos rodeiam veja o poder desse Deus. E desejem também um Deus que é o Deus do impossível. Assim, amados, é por isso que lá em Jeremias, Deus dizendo: você não pode mudar a cor da sua pele. O leopardo não pode mudar as manchas da sua pele. Você não pode fazer o bem, porque você aprendeu desde que foi formado o mal, e o mal habita em você, o pecado habita em você. Mas Jesus pode mudar. E é isso que eu gostaria de deixar esta noite para cada um de nós, é que Jesus Cristo já fez, já realizou, já purificou, já perdoou, todas as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo em Cristo Jesus. E nós precisamos tomar posse disso, amados. Quantas pessoas dentro das igrejas aí, condenadas, se condenando, sem conseguir perdoar a si mesmo. Quando Deus não se lembra mais, quando o Pai não se lembra mais, por que nós vamos ficar lembrando? Por que nós vamos ficar nos martirizando com coisas que já foram passadas, lavadas, purificadas? Eu queria ver esse texto com os amados
de Hebreus, de Colossenses capítulo 2 primeiro, Colossenses capítulo 2, o versículo 12 ao versículo 14. Amém? Colossenses 2, de 12 a 14 diz: sepultado com ele no batismo, se foi sepultado é porque morreu, sepultado com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que ressuscitou dos mortos. E quando vós, tratando conosco agora, hoje, e quando vós, vamos colocar aqui no primeira pessoa do singular, quando eu estava morto no pecado, e na incircuncisão da vossa carne, Ele nos deu vida, ou nos vivificou juntamente com Ele, perdoando todas as ofensas. Versículo 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, e cravou na cruz. E despojando os principados e potestades, o expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Aleluia. Não temos que estar aí preocupado com principados, preocupado com demônio, preocupado. Isso Jesus já destruiu lá na cruz, pisou na cabeça. Ele diz, ele triunfou sobre todas essas hóstias malignas. O que nós precisamos é Cristo. O que nós precisamos é vida de Cristo. O que nós precisamos é convicção, é crer naquilo que Jesus fez por nós e para nós. Nós cantamos um hino aqui, né, que é tudo para Ele, tudo por Ele, é dele, amados. Então, quando ele vem tratando aqui esta palavra, que Ele nos perdoou de todas as nossas ofensas, e riscou a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, de alguma maneira, a qual de alguma maneira nos era contrária, tirou do meio de nós, tirou do coração, não é tirou do meio da congregação, tirou do meio de nós, arrancou de dentro de nós esta natureza perversa e colocou lá, na cruz, aonde Ele estava, sobre Ele, para que por meio dEle, pelo sangue dEle, tudo aquilo que era contra nós, Ele diz, foi aniquilado, foi destruído. Eu não podia mudar a minha natureza, mas Ele mudou a minha natureza. Eu não podia mudar a minha vida, como aquele rapaz chegou ainda há esperança para mim? Há esperança. Enquanto nós respiramos, enquanto temos vida, tem esperança, e esse Deus está esperando simplesmente nós dizermos, Senhor, eu te quero, eu preciso de ti, eu não entendo como é que é essas coisas, mas eu preciso do Senhor, para que possa haver libertação na minha vida. O texto de Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. O versículo apenas 17 e 18. Vamos ler o 16, 17 e 18. Ele diz assim, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias. Quais dias são esses? Depois de tirar o pecado, depois dessa obra de libertação. Esta é a aliança que farei com eles depois daquele dia, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu coração, e as escrevereis em seus entendimentos, e acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades, porque onde há remissão, há pagamento por eles, não há mais oferta pelos pecados. Amém, amados? O Senhor pagou, está pago. Vamos tomar posse disso. Vamos viver esta verdade.
Vamos saber que há um Deus que pode fazer e que já fez tudo o que nós precisamos para a nossa salvação e para a nossa libertação. Hoje eu sou livre. Hoje eu posso. Porque Ele pagou o preço do meu pecado. Ele me libertou de tudo aquilo que era impossível a mim. Ele fez uma obra plena de libertação. Eu quero deixar este último texto. Mateus, capítulo 6. Para que nós possamos saber que há um Deus. Quando Abraão orou a Deus, e quando Deus disse que ele teria um filho, a Bíblia diz que ele creu contra a esperança. Amados, às vezes não há esperança. Às vezes a gente olha para a situação e diz, não tem o que fazer, não tem o que se faça, não tem esperança. Abraão creu contra a esperança, sabendo que aquele que prometeu era poderoso para fazer. E nós precisamos simplesmente crer neste que o Pai enviou para nos libertar. Mateus capítulo 6, o versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém, irmão? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, tudo essas coisas, Deus considera o resto como coisas. Ele será acrescentado por esse Deus que tudo pode e que para Ele não há impossível. Eu não posso, mas eu sou filho de um Deus que pode todas as coisas e que tem amado as nossas vidas, a minha vida, e tem feito além daquilo que eu tenho pedido ou imaginado. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Amém, igreja? Amém? Vamos nos colocar em pé.